Boa noite a todos, boa noite a todas. Começa agora mais um Minuto CDL, programa que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas, no parceiro da TV Tudo Praia Grande Litoral e pela nossa página do Facebook, da CDL Praia Grande SP. Eu quero agradecer o privilégio de participar desta entidade, a CDL Praia Grande, juntamente com uma diretoria super abnegada e totalmente voluntária, que tem a intenção sempre de melhorar o nosso meio ambiente empreendedor, desde o vendedor ambulante até um grande empreendimento. E com isso, eu consigo e posso conversar com pessoas como o Guilherme Carvalho. Ele é proprietário da agência VUCA, é fundador do Movimento Empreendedor, um grupo de network que já gerou mais de R$500 milhão em negócios entre os membros. Conta com quase 100 encontros realizados em 3 anos, dos quais mais de 1.000 empresários já participaram. Ele é coautor dos livros Heróis, Nem Todos Usam Capa e Empodere-se Agora. Realiza mentorias de marketing e negócios para pequenas empresas e é especialista em gestão de marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Guilherme, boa noite. Boa noite, Antônio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando aí, passar um pouquinho de conhecimento, trocar umas ideias sobre empreendedorismo. Bacana, Guilherme. Olha, muito obrigado aí mesmo pela sua presença, né? E eu queria começar agora nosso bate-papo te fazendo uma pergunta. O que você quer dizer com rebeldia empreendedora? Rebeldia empreendedora. Cara, esse termo ele surgiu na realidade. Eu estava fazendo um treinamento para fazer mentorias e aí eu vi um diagrama, que é um diagrama dos arquétipos de Jung, né? E um dos arquétipos é o arquétipo do rebelde. E quando eu vi isso, fez muito sentido para mim. Eu sempre fui chamado de rebelde, né? E eu fui pesquisar a fundo, né? O que é rebeldia, na verdade? E aí eu descobri que rebeldia, as pessoas elas enxergam de uma maneira negativa, mas não é. Rebeldia nada mais é do que você viver sobre os seus padrões e não sobre os padrões impostos, né, pela sociedade, pelas pessoas, pela família, enfim, né? E quando você tem um padrão, um valor diferente daqueles que são impostos a você, e você assume isso e quer viver baseado neles, você acaba sendo considerado um rebelde. Então, eu sempre fui considerado rebelde porque eu sempre fui muito questionador. Quando vinham com algum padrão, para mim, eu perguntava o porquê daquilo, e muitas vezes eu não concordava. E o rebeldia empreendedora, o que é? É você usar o empreendedorismo para você viver sobre as suas próprias regras, princípios e valores. Então, rebeldia empreendedora é isso. É você empreender para você conseguir aplicar os seus princípios e valores no seu negócio. Bacana. É isso que é rebeldia empreendedora. Eu não estava entendendo o que seria, mas eu achei que é interessante, sim. E você tem uma coisa também muito importante, que eu também acho isso, né? Eu compartilho da sua ideia. Você diz sempre que não priorize o dinheiro, priorize as pessoas. Aí eu te pergunto, relacionamento é a base do sucesso do empreendedor? Vamos lá, eu acho que é um dos pilares importantes do empreendedor, sem dúvida nenhuma. Eu considero aí, para mim, eu tenho 5 pilares que me ajudam a conquistar as coisas, que me ajudam a manter os negócios, a crescer, prosperar, enfim. Um deles é o relacionamento, sem dúvida nenhuma. Um segundo ponto é ter mentores que já passaram por coisas que eu passo, então eu sempre utilizo essa ferramenta, eu tenho mentores. O ambiente que eu convivo, e por isso eu acredito tanto em ambientes onde a gente está reunido com empreendedores, porque a gente tem realmente uma troca. Se a gente está num ambiente negativo, né, que as pessoas pensam negativo, por consequência a gente acaba pensando de forma negativa também.
Um outro ponto muito importante, que eu acho que é extremamente negligenciado aí por vários e vários empreendedores, é conhecimento. Então, eu não vejo, eu fico triste quando eu vejo alguns empreendedores que não buscam aprender coisas novas, não buscam se aprofundar em alguns temas, enfim. O conhecimento, ele tem me ajudado demais a criar coisas diferentes, a pensar de forma diferente, a aprender uma coisa que pouca gente sabe, que acaba fazendo toda a diferença no meu negócio. E, por último, saber se comunicar, saber falar e saber vender. Eu acho que esses são os 5 pilares, então o relacionamento faz parte aí desses 5 pilares, aí, no meu ponto de vista. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que temos que sempre, além do relacionamento, nós temos que também conhecer tudo que nós fazemos e também além, né? Sempre além. Exato. Quando a gente tem conhecimento sobre as coisas, a gente tem mais assunto. Então, a gente acaba gerando muito mais valor para a nossa rede de contatos, e isso acaba voltando. Você começa a ganhar mais credibilidade, as pessoas confiam em você, elas te consideram uma referência. Então, não é só você conhecer as pessoas, você tem que gerar algum tipo de valor para elas, né? E quando você tem conhecimento, é mais fácil de gerar valor. Bacana. Bom, deixa eu dar um toque aqui. A Nícia, nossa ex-presidente, past president do Rotary Clube de Praia Grande, está aqui prestigiando a gente. O Adolfo Júnior, lá de Solemar ao Vivo. Boa noite, Solemar ao Vivo. Valeu, Adolfo, muito obrigado aí. Nosso programa fica gravado, porém, se você está assistindo, pode compartilhar também. No caso do network, a CDL, ela é baseada, CDL Praia Grande, né? Ela é baseada em 2 pilares aqui. Um deles é as consultas pelo SPC Brasil, consulta de banco de dados. Nós temos o maior banco de dados da América Latina hoje. E o SPC Brasil, ele tem informes aí tanto para quem vende um veículo, para quem compra um veículo, tem a consulta imobiliária, tem o famoso a restrição cadastral, enfim, nós temos o banco de dados do SPC Brasil. E o outro pilar que nós temos, muito forte, é o network. Você consegue dar uma dica para a gente de network na quarentena, onde está todo mundo afastado, em home office, que eu fiquei sabendo que você ensina pitch de vendas para rodadas de negócios, é isso mesmo? Na realidade, assim, eu tenho um movimento empreendedor, né, eu coordeno ali um grupo de networking, e esse grupo ele era presencial. E quando veio a pandemia, a gente teve que se adaptar, e a gente trouxe para o online essas rodadas de negócio, que a gente vem fazendo aí de 15 em 15 dias, chegou a fazer algumas rodadas de negócios em outras cidades, né? As rodadas principais são aqui de Santos, então eu vejo isso como uma baita ferramenta aí para quem está em casa se utilizar para conhecer outras pessoas, trocar um pouco de experiências, para poder apresentar o negócio, para poder conhecer aí outras pessoas, né? Então, tem o meu grupo, eu sei que existem outros grupos, então as oportunidades, elas são colocadas. Vai aí das pessoas aproveitarem elas ou não. E amanhã, né, eu vou fazer uma aula onde eu vou falar sobre como você se apresenta em uma rodada de negócios. Por que eu resolvi fazer essa aula? Porque já passaram mais de 1.000 empreendedores que fizeram seus pitches aí nos nossos encontros, e eu arrisco a dizer que pelo menos mais de 90% são pitches ruins. Você às vezes nem consegue entender o que a pessoa realmente faz. E aí ela está ali com uma oportunidade na mão, às vezes com outros 30, 40 empresários, muitos deles poderiam ser parceiros de negócios, clientes, e aí ele não sabe se expressar, ele não sabe se apresentar, ele não consegue passar a mensagem e acaba perdendo a oportunidade, e aí ele fica com a impressão de que aquilo não funciona, né? Então, amanhã aí tem um treinamento gratuito. Quem quiser pode mandar uma mensagem no meu Instagram
e aí eu mando o link para se inscrever, que é 7h30 da noite, esse treinamento. É amanhã, às 7h30? Amanhã, 7h30, vai ser pelo Zoom. É gratuito, mas é só se inscrever lá que vai ter o acesso, tudo direitinho. Vai ser aí um conteúdo bem valioso. E como a gente te acha, Guilherme? É só me procurar lá no Instagram, Gui Carvalho, MKT. Eu não sei se aparece, eu coloquei aqui, ó, a arrobinha aqui do Instagram. Então, é só entrar lá no Instagram, me seguir, pode pedir o link que eu mando, ou então pode ir direto lá no Instagram do Movimento Empreendedor, que é movimento.empreendedor. Aí você vai lá no perfil, tem um linkzinho lá tem o link de inscrição também. Show! Eu preciso aprender realmente. Eu tenho essa dificuldade de, em 1 minuto, poder falar, impactar, né? O meu parceiro de negócio. Eu tenho essa dificuldade e eu acho que quase todo mundo tem, né? Então, eu preciso aprender. Já estou entrando lá no link. Bom, o que eu queria o que é VUCA? O que quer dizer VUCA? É o nome da sua agência? O VUCA é o nome da minha agência. Existe a expressão, né, que fala que o mundo ele é VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na verdade, é uma sigla, é um acrônimo em inglês, né? E para você prosperar, ter sucesso no mundo VUCA, você precisa ser VUCA. Sabe aquela história de olho por olho, dente por dente? Então, olho por olho, dente por dente, VUCA por VUCA. VUCA, no sentido da agência, não é o VUCA do mundo VUCA. É o como você precisa se adaptar a esse mundo. Então, primeiro, você precisa ser visionário no sentido de enxergar as situações, entender os contextos, né, para poder agir, ser único, ter um diferencial, ser competitivo, porque hoje quem não é competitivo está lá na zona de conforto, vai ser engolido, porque cada vez mais a gente tem competidores entrando, menos barreiras de entradas aí para os negócios, enfim, e o A de ágil. Então, a agência VUCA é isso, é visionário, único, competitivo e ágil. Então, a gente trabalha aí com esses valores dentro da agência. Era alguma sigla aí, gnóstica e tal, mas olha, muito bem pensado. Esses são os valores aí que a gente trabalha. Então, todos os planejamentos, tudo que a gente faz, tanto para a agência quanto para o movimento empreendedor, enfim, para tudo, a gente sempre pensa nesses contextos. Como que a gente consegue enxergar mais rápido, entender o contexto melhor? A gente busca criar marcas ou diferenciais competitivos que nos tornem únicos. A gente é muito competitivo, então a gente busca sempre o resultado melhor, e o competitivo não é você derrotar um inimigo necessariamente, é você se superar a cada dia e ser ágil. Então, a gente, quando começou a pandemia, a gente foi muito ágil em mudar a rota de estratégia de todo mundo. Então, assim, eu lembro que foi o dia 23 de março, uma segunda-feira, que começou a questão do isolamento, a gente já tinha praticamente montado aí um plano de contingência para todos os clientes, né? Então, isso é ser ágil. Entendi. Bom, essa agilidade aí também impacta nas vendas, né? E você sabe que a maior dificuldade hoje do empreendedor, do empresário, do comerciante em si, é justamente vender. Nós estamos com dificuldades de vendas, né? Principalmente quem foi mais impactado foram os restaurantes, a princípio. Bares, restaurantes, lanchonetes. Nossa, a gente teve, assim, muitos problemas aí com essa área, eles foram diretamente impactados. Agora, eu queria entender de você, já que você é especialista em marketing digital, criar um Instagram, um Facebook, isso é fazer marketing? Então, na realidade, isso aí é a pontinha do iceberg, é a etapa final do marketing digital, né? Então, eu costumo brincar que hoje as empresas, elas, para serem constituídas como empresas, elas não têm mais CNPJ, não é o CNPJ que
que conta para uma empresa aberta? É uma conta no Instagram. Então, abrir um Instagram, tem empresa aberta. O CNPJ, isso não é importante. O importante é ter uma conta no Instagram, né? Só que existe todo um trabalho que precisa ser feito antes. Então, você vê várias e várias páginas no Instagram que estão o tempo todo querendo vender produto, promoção, não sei o quê. Isso é chato. Ninguém está na rede social para comprar. Então, você precisa ter uma estratégia de entender o que seu público quer, você precisa entender qual é o comportamento dele ali, você precisa entender que uma rede social ela está muito atrelada à construção de uma marca, de um posicionamento, né? Então, é assim, claro que cada mercado, cada tipo de empresa tem uma característica, vai ter uma estratégia, mas você tem outras ferramentas que você pode trabalhar, como um site, uma campanha de Google, você pode, dependendo do seu negócio, você tem um LinkedIn, que as pessoas elas acabam não utilizando tanto, mas é uma ferramenta muito legal de trabalhar. Enfim, existem várias ferramentas, várias plataformas, só que não somente para você divulgar. A internet, o marketing digital, hoje, ele tem que estar dentro de um contexto da experiência do seu cliente com você. Então, vai muito além da página no Instagram. Só para utilizar um exemplo do que eu estou falando, todo o planejamento hoje que a gente monta, a gente deixa ele em nuvem, no Google Drive, por exemplo, e eu consigo liberar esse acesso para o cliente. E ele consegue ver em tempo real toda a estratégia que a gente está montando para ele. Então, eu estou utilizando uma ferramenta de marketing, não de marketing digital, mas uma ferramenta digital para introduzir isso na experiência desse meu cliente. Né? Como que eu consigo, por exemplo, utilizar o Instagram para fazer um atendimento? Como que eu utilizo o Instagram para levar esse cliente para um WhatsApp, para aí sim eu conseguir gerar uma conversa? Como que eu faço uma publicação onde eu não ganhe só uma curtida, mas que eu ganhe uma pessoa interessada naquilo? Como eu faço isso? Então, vai muito além de você fazer uma publicação falando da sua promoção do dia, enfim. Tem dava para ficar fazendo aqui um programa de 8 horas falando sobre isso, né? Eu acho que eu nem vou me estender tanto, mas é um pouco disso, né? É a gente conseguir entender que o digital ele vai muito além do post no Instagram. O que a gente pensa, né? Preciso vender. Vou fazer aí um postzinho, meu primo lá, o meu sobrinho, o filho do vizinho, vai fazer uma artezinha ali e a gente vai colocar no Instagram, no Facebook, vamos vender. Mas é muito mais do que isso, né? É uma estratégia montada para que se leve a um caminho de vendas, né? É isso? É isso. Na realidade, o que acontece? Quem está o tempo inteiro querendo vender, uma hora fica chato. Então, quando você tem uma rede social que você entende que ali é uma plataforma de conversa, que as pessoas querem ver teu bastidor, elas querem ver quem está por trás. Às vezes um bar ou um restaurante, somente uma única foto, ele não precisa fazer arte com o sobrinho nem nada, mas uma foto bem tirada já vai despertar aquela vontade da pessoa querer comer ali no restaurante, e ele não precisa fazer aquele post simplesmente, tô te vendendo aqui esse prato, esse hambúrguer, enfim, esse doce, não precisa, às vezes não precisa. É só você colocar a foto que já desperta aquilo ali. Aquela vontade de comer, a pessoa fica com água na boca só de olhar, né? Isso falando de bares e restaurantes, porque você citou, né? Mas é claro que tem vários negócios que as estratégias elas vão ser diferentes, porém, o empreendedor ele precisa entender qual é o contexto em que a pessoa está navegando na rede social e não ser o inconveniente, né? Você pode colocar um conteúdo, uma foto bacana, gerar uma conversa, fazer uma pergunta, e isso vai gerar esse relacionamento, e depois de você gerar o relacionamento, fica mais fácil de você realmente transformar esse relacionamento em vendas. O problema é que
a maioria das pessoas, elas já querem vender para alguém que nunca viu elas. Então, não adianta eu, por exemplo, montar um Instagram e falar, olha, eu faço gerenciamento de rede social, mas quem é você? Eu nunca te vi. Quem são teus clientes? Qual é o trabalho que você faz? Então, antes de eu me apresentar, antes de eu trocar uma ideia, eu já quero já vender. Não vende, né? Então, é um trabalho, sim, de paciência, de construção de audiência, de gerar engajamento, de gerar conversa e, por fim, gerar uma venda. Então, tem todo um processo que precisa ser pensado de maneira estratégica para que você tenha o resultado. É verdade, cara. No começo, quando eu comecei lá, uns 10 anos atrás, a usar o Facebook, né? Eu também tinha essa intenção. Eu quero vender. Eu trabalho com seguros, né? Eu sou corretor de seguros. E aí, o que eu fazia? Eu postava lá um negocinho da Porto Seguro, da Mafra Seguros, enfim, e não dava resultado não, viu, cara? Aí tem uma agência aqui em Praia Grande, que é a Sila Comunicação. Eles me deram uma orientação muito boa, a gente começou a fazer uns vídeos, postar de uma forma mais lúdica, e aí a coisa foi andando de uma forma mais concreta, até fundamentou mais a minha marca, coisa que eu não tinha muita expertise nisso. Então, a importância de uma agência na imagem de uma empresa, eu acho que é primordial, cara, primordial. Eu queria mandar um abraço aqui para uma querida amiga aí, a Andréa Neres, da Parque Idiomas. Ela tem a Parque Idiomas aqui, que é uma inovação aqui na cidade, né? E está indo para Santos também, hein? Ela está indo para o mercado de Santos. Então, a Andréa é uma querida, eu fui lá na inauguração da escola dela aí na Praia Grande. Você estava lá? Eu tirei foto lá, eu e meu filho dentro daquela Kombi lá, foi sensacional. Eu tirei foto, apareci no vídeo. Show de bola essa Andréa, viu? Bom, ela também é da Associação Comercial, nossa parceira, né? Nós temos aqui 2 entidades na cidade, a CDL Praia Grande e a Associação Comercial de Praia Grande. E somos parceiros, irmãos, co-irmãos aqui, cada um desempenha um papel para poder ajudar aí os empreendedores a manter a empregabilidade, que a gente vive disso, né? E, inclusive, falando em empregabilidade, a Marisa Gomes Negro, a nossa vice-presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo, ela mora lá em Bertioga, e ela foi presidente da CDL Bertioga lá há alguns anos, né? Hoje ela passou o bastão lá para a Adriana, e ela estava até comentando que uma das áreas que impactou muito, e ela sentiu bastante lá em Bertioga, foi de pousadas, hotéis, estadias. Essa impactou total, né? Porque fechou, né? Eu não sei como é que está reagindo agora, eu não acompanhei. Mas foi bom você ter colocado isso aí. A gente tem que realmente se unir. Não sei se você sabe, as CDLs do litoral, elas são unidas, todas as CDLs têm uma reunião, assim, permanente, né? E nós temos o site CDL Benefício, que é um site onde todos os associados de todas as CDLs, de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, até Mongaguá, Praia Grande, estão lá embutidos, né? Então, é muito legal, assim, essa união, e a gente alcança muito mais resultado para o nosso associado dentro do CDL Benefício. A Andréa está comentando também que as empresas precisam se preparar para receber esse turista estrangeiro, e que traz um retorno maior para a cidade e para a região. A gente precisa se capacitar, né? Realmente. Em tudo, né, Andréa? Eu acho que a capacitação é geral, mas o turista estrangeiro, ele traz um benefício um pouco maior, né? O gasto dele nas cidades é um pouquinho maior do que o veranista mesmo. Na sua opinião, Guilherme,
O que as pequenas empresas precisam fazer para se destacar nesse mundo digital? Eu sei que você respondeu mais ou menos, assim, de uma forma um pouco mais abrangente, mas eu queria, assim, 2 dicas de ouro. Tá. Eu acho que a dica de ouro é ela entender qual é o diferencial que ela vai oferecer. Porque o que a gente mais vê por aí é tudo mais do mesmo, né? E aí eu costumo brincar que tem um slogan que ele é padrão para quem está começando um negócio, que é o novo conceito de. Se você parar para reparar, para olhar, você vai ver que toda nova empresa é um novo conceito de aí que ela faz. E eu falo, beleza, se você é realmente um novo conceito, por que você já não explica qual é esse conceito? Um conceito de tal coisa, eu faço isso de diferente. Agora, um novo conceito, aí você vai ver, sei lá, um novo conceito de restaurante japonês. Aí você vai olhar lá, o cardápio é igual. Qual é o novo conceito? Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho é as empresas elas entenderem os negócios, independente do setor, qual é o grande diferencial dela, no que ela é tão boa que dificilmente ela vai ser copiada, ou se ela for copiada, ela já se posicionou de uma maneira tão forte naquilo que dificilmente alguém vai chegar e vai utilizar aquele diferencial. Então, você tem 2 formas, basicamente. Criar algo que é difícil de ser copiado, talvez seja o mais difícil, ou você fazer algo de diferente, se posicionar ali de forma que quem copiar vai ser a cópia. E aí você sempre vai ser o original. Não é fácil de você fazer isso, mas esse é o primeiro ponto. Você tendo isso claro, você tem que utilizar a rede social para posicionar. Então, você fez uma pergunta aqui, para mim, por exemplo, a primeira pergunta foi a questão da rebeldia empreendedora. Rebeldia empreendedora foi um termo que eu criei. Então, eu começo a falar sobre rebeldia, eu começo a colocar isso ali no meu conteúdo, às vezes não de forma explícita, mas está implícito ali. E eu vou batendo nisso. E aí, outro dia, eu fiz uma pesquisa para entender como as pessoas me enxergam. E aí, o resultado foi muito engraçado, porque foi assim, as 2 principais respostas foram empreendedor e rebelde. Então, pessoas que mal me conhecem me consideram rebelde. Por quê? Porque esse é o trabalho que eu venho fazendo de posicionamento. Então, quando eu chego e falo assim, olha, eu faço mentorias de marketing e empreendedorismo. Tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Coach, então? Coach, você entendeu? Então, assim, coach de tudo. Mas quando eu falo que a minha mentoria é mentoria de rebeldia empreendedora e que eu te ajudo a usar o empreendedorismo para viver sobre suas próprias regras, princípios e valores, acabou. Então, as pessoas que me procuram são as pessoas que têm uma característica em comum. Elas estão muito incomodadas com a situação atual delas e elas falam, eu não aguento mais, eu preciso mudar, eu preciso me rebelar contra isso. Ela entende o que está por trás. Então, só que isso é fácil de copiar. Qualquer um pode chegar e falar sobre isso depois. Só que vai ser a cópia, porque eu já estou falando primeiro, eu já estou me posicionando. Quanto maior a minha audiência, mais forte eu fico dentro dessa categoria, que é uma categoria que basicamente eu criei, vamos dizer, de empreendedores rebeldes, né? Aí eu tenho que educar essa minha audiência explicando o que é. Então você já me abriu uma oportunidade aqui de falar sobre isso. Quem for lá no meu Instagram vai entender um pouquinho mais, vai entender o que é a rebeldia, que não é a revolta. Eu não sou revoltado. As pessoas confundem isso. Existe sim lá o rebelde revoltado, mas esse não colhe resultados, né? Então, enfim, é assim que você cria um diferencial. O pequeno ele tem que encontrar o diferencial dele. Se é um bar ou um restaurante, você tem que ter um prato que ninguém faz, que é a tua especialidade, que é aquele prato que vai te levar, que vai levar o teu consumidor para lá para comer aquilo. E aí, porventura, ele vai ser fidelizado e aí vai experimentar os outros pratos que todo mundo tem.
mas você tem que ter o seu carro-chefe, você tem que ter alguma coisa que seja no nome, enfim, você tem que criar isso. Senão você vai ser só mais um com uma página no Instagram falando a mesma coisa, vendendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados, que são praticamente nenhum. Complementando isso, uma agência nos ajuda, por exemplo, ajuda o empreendedor a descobrir qual é o diferencial dele, a fazer ele estudar esse diferencial? Depende. Poucas, eu acredito que fazem isso. Poucas. Elas podem. O que eu vejo, tá? É que a maioria das agências, eu também já trabalhei assim, ela trabalha a parte de comunicação. Ela pergunta para o cliente: quais são os seus diferenciais? Ele fala atendimento, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela trabalha em cima daquilo. Mas não é. Quando o cliente fala para mim, meu diferencial é o atendimento. Ok, o que você faz de diferente no seu atendimento que te diferencia dos outros? Alguma coisa você faz. Você é mais rápido? Você entrega mais barato? Você entrega de uma forma diferente? Enfim, teu atendente fala 10 línguas e você consegue... O que é de diferente no atendimento? Assim, quando alguém chega e fala assim, o meu diferencial é que eu atendo de acordo com as necessidades do cliente. Mas, cara, se você não atende a necessidade do cliente, você está vendendo uma coisa que ele não precisa. Então, atender de acordo com as necessidades do cliente é obrigação, não é diferencial. Ou então você está falando que você é o único do mercado que atende às expectativas do que o cara realmente está comprando. Então, não é diferencial. Então, eu acho difícil, não estou falando que são todas, porque eu não conheço todas, eu acho difícil, eu acredito que a maioria não ajuda o cliente. Uma ou outra pode ser, de repente tem alguém com um pouco mais de visão, né? Hoje a gente vem trabalhando isso dentro da agência, porque esse é um posicionamento, é um valor nosso, é o U do VUCA, se tornar único. E como a gente faz isso? Trabalhando arquétipos. Aí depois, isso também é papo para 5 horas de conversa, mas os arquétipos, eles... foi um psicólogo, o Carl Jung, que dividiu lá em 12 grandes arquétipos, né? Então você tem o arquétipo do explorador, o do inocente, do governante, do amante, do bobo da corte, do fora da lei, enfim. Você tem aí 12 arquétipos, e esses arquétipos te ajudam a posicionar, a construir uma marca em cima disso. Então, hoje, o meu arquétipo, ele é uma mistura, na verdade, de dois. O rebelde tem uma tradução... alguns materiais em português, eles traduziram errado. Eles chamam o arquétipo do fora da lei de rebelde, mas não é. É fora da lei. O rebelde, ele pode ser tanto fora da lei, quanto explorador. Estudando sobre isso, a minha definição de rebeldia empreendedora, do explorador, que é justamente de procurar os seus valores, os seus princípios, é exatamente isso. O rebelde, o fora da lei, é o que quebra padrão, mas é aquele que quebra assim, que muda tudo, que é o revolucionário. Então você precisa entender isso para construir o teu diferencial. Então, quando eu chego para você e falo, hoje o A do VUCA é agilidade. Se eu não for mais ágil que as outras agências, eu já perdi. Então, às vezes eu consigo atender num prazo, que isso é um feedback que eu tenho. Cara, você entrega rápido, você muda rápido, eu peço uma coisa, você entrega rápido. E aí eu olho para dentro da empresa, dos meus processos, eu falo, como que eu consigo manter isso? Então, eu melhorei processos internos. Olha como vai muito além. Criar o diferencial que você vai falar lá no Instagram, começa lá atrás. Então, assim, para eu falar que eu sou ágil, para eu falar de agilidade, eu preciso entregar. O que eu tenho que fazer aqui dentro para eu entregar isso? Então, a agilidade é de eu montar um planejamento, e se o cara estiver online lá no planejamento dele, está mudando no exato instante. Eu não tenho que mandar o planejamento, mandar por e-mail, avisar para ele que mandou por e-mail, não. É ele entrar no link e tá lá. Eu mudou para ele na hora. Isso é rápido. O mundo tá muito dinâmico, né? O mundo. Exato. A gente não pode perder realmente tempo, né? Exato. O tempo é dinheiro, né? Então, se eu consigo poupar um tempo, se eu consigo entregar antes, isso tem valor.
Entendi. Não, hoje, por exemplo, eu sinto que se a gente não for ágil, a gente está morto, né? Eu sinto isso. Eu queria mandar um abraço para o José Narciso, que está nos José Narciso assistindo é aí. meu pai está me assistindo aqui, ó. Ah, teu pai? Meu pai. Pô, legal, legal. Nada melhor do que a família estar junto com a gente sempre, né? Com certeza. E tem Um também a beijão para Thaís. ele aí, minha mãe deve estar assistindo também. Um beijão para os dois. Por acaso não é a Thaís, não, né? Thaís Não, Leão? não. Ela também está assistindo a gente aqui. Thaís, Está beijo assistindo para o Thaís Caio também. Fernando. O Caio Fernando é diretor nosso da CDL e ele presta consultoria gratuita para os associados. Nesse momento de pandemia, a gente inverteu, né? Está todo mundo em home office. Eu mesmo, nós somos uma equipe de 5 pessoas, cada um na sua casa. Nosso escritório está fechadinho lá, né? Só que aí tem uma segurança do trabalho diferenciada, uma nova legislação, e o Caio Fernando, ele dá 50 minutos de consultoria todo mês para qualquer associado da CDL. Gratuita, né? Nós temos também um departamento jurídico que também dá consultoria gratuita, também é 50 minutos por mês, tudo de forma remota. Temos temos uma diretoria dinâmica. E eu quero sempre agradecer ao Wellington. O Wellington, ele é professor da FATEC ETEC aqui, né? E é ele que coordena nossos convidados. E você foi convidado justamente porque o Wellington, que é o nosso diretor dessa área, ele só traz fera, ele só traz gente empreendedora mesmo. E isso privilegia os nossos associados e quem está escutando a gente, quem está participando, né, desse momento gostoso aí. Olha, eu queria até te comentar uma coisa. Você é coautor de 2 livros, né, que foi feito em conjunto. Um deles é o Heróis Nem Todos Usam Capa e Empodere-se Agora. Você pode citar a sua participação nesse momento de o que representou para você participar desses grupos em conjunto, dessa edição em conjunto? Sim. Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? E quando surgiu a oportunidade de participar desses 2 projetos, aí eu nem pensei 2 vezes. O Heróis foi um livro que eu escrevi em 2017, se eu não me engano, eu já estou até perdido nas datas, mas acho que foi 2017. Nele eu falo um pouquinho da história, porque eu já fui funcionário público, então hoje eu estou aqui falando de empreendedorismo, só que eu já fui funcionário público, não está aqui mais para mostrar. Eu fui concursado e eu saí. E eu conto ali a história de... O nome do capítulo que eu escrevi é Como eu abandonei o sonho de milhões de brasileiros para empreender. Porque hoje, eu acho que vai aumentar muito a quantidade de pessoas procurando concurso público por conta da pandemia. Porque mais ainda as pessoas vão querer essa tal de estabilidade, né, que é tão vendida aí para quem é funcionário público. E aí eu conto um pouco dessa história. Ali foi um dos momentos onde eu fui mais chamado de rebelde, mas eu fui um rebelde meio que sem um planejamento, vamos dizer assim. Foi um pouco de revolta também. Mas, enfim, e aí eu conto essa história até eu chegar lá, ter minha primeira agência, que estava super bem e tal. No segundo livro, eu já falo sobre a questão do não priorize o dinheiro, priorize as pessoas, né? Eu falo um pouco do que leva as pessoas a empreender. Então, por exemplo, o que vai acontecer muito provavelmente agora? Muitas pessoas perderam emprego, não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho e elas vão querer montar um negócio. Só que elas não têm o menor preparo, elas não vão procurar uma ajuda, muitas delas não procuram, gastam o dinheiro de uma rescisão que tinha ali, que guardou de forma completamente sem planejamento e acaba quebrando muito rápido, né? E muitas das vezes elas quebram, além da falta de conhecimento, é porque ela está só olhando dinheiro, 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 e aí ela não pensa, por exemplo, se o produto dela está bom, o que as pessoas estão achando. Então, as pessoas acabam se afastando, os clientes acabam não vindo, ela pode até vender no primeiro momento, mas depois esses clientes não voltam. Eu cometi muito esse erro,
Então, quando me apresentava um projeto, a primeira pergunta que eu fazia era: quanto eu vou ganhar? A pergunta é errada. A primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é o problema que isso que você está me propondo resolve? Quem tem esse problema? E depois eu pergunto como que isso pode gerar algum tipo de receita. Então, quando você inverte, começa a priorizar as pessoas são clientes, fornecedores, parceiros de negócios, sócios, funcionários. Quando você prioriza as pessoas, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Porque se você prioriza uma necessidade do cliente e olha para ele realmente com atenção, esse cara se fidelizou. Ele vai falar de você para outras pessoas. Quando você fala com um parceiro de negócios, ele vai realmente ser um parceiro e não tá ali só querendo te explorar, vamos dizer assim, como eu vejo muito acontecer, ou um sócio, ou os teus funcionários, você tem que dar atenção para eles, né? É o Porque público interno. eles estão ali na frente, eles são a tua infantaria, muitas vezes, na tua empresa, e se você não cuidar deles, eles não vão cuidar da tua empresa, eles não vão cuidar do teu cliente, e tua empresa vai para o buraco. Então, para o empreendedor, ele precisa entender que a prioridade devem ser as pessoas, e o dinheiro vai ser uma consequência de como ela lida com as pessoas ali que estão à volta do negócio. Bacana. Não, eu sinto isso também. As pessoas realmente têm que trabalhar com paixão pelo que fazem, procurar orientação. O Sebrae é um grande parceiro nosso. O Sebrae, assim, tem nos ajudado com todos os associados, enfim, com o movimento do empreendedor, né? O Sebrae é um lugar certo para a gente procurar conhecimento, até para entender se aquilo é o momento, é a forma, é o jeito, e até entender o nosso próprio negócio. A dona Vera Lúcia Carvalho está assistindo a gente aqui. Essa é minha mãe. Eu sabia. Grande abraço, dona Vera. Olha, muito obrigado por ter cedido o Guilherme aí por alguns instantes para a gente, tá? E pelo que você fez por ele, né? Porque os pais que realmente educam os filhos da forma como são. Bom, eu queria agradecer, Guilherme, muito a sua generosidade em compartilhar conosco as suas experiências, a sua vontade de poder compartilhar tudo que você entende de marketing. E eu queria, além de te agradecer, te dar a voz para que você encerre essa nossa Minuto CDL com o que você quiser falar, além do que você já nos trouxe de experiência. Eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho aqui dessa minha experiência, que nem é tão longa assim, mas já passei por muitas coisas, aprendi demais errando, acertando, e o recado que eu quero dar, realmente, é das pessoas saírem da zona de conforto, né? Eu vejo que elas querem fazer o básico que está todo mundo fazendo, mas isso não vai mais trazer o resultado que uma vez já trouxe. Então, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que buscar um diferencial, ela tem que buscar fazer o que ela realmente acredita que está ajudando as pessoas, e ela precisa realmente estar em contato com outros empreendedores, né? Aqui na CDL, lá no Movimento Empreendedor, enfim. É conhecimento, é relacionamento, é ambiente, e paixão pelo que faz. Então, se eu estou aqui, é porque eu gosto de estar aqui. Se você falasse para a gente ficar até 11 horas, eu ia ficar até 11 horas. Então, esse o meu recado, né? Busquem conhecimento, busquem sair da zona de conforto, que aí, sim, com um trabalho, buscando esse diferencial, é bem provável que as coisas comecem a acontecer para você, e ter paciência. Não é fácil, dá trabalho, mas como diz lá o Joel, que organizou os 2 livros, que é um mentor para mim, o trabalho devolve. É isso. Bacana. Cara, muitíssimo obrigado, sucesso no seu negócio, ajude as pessoas a terem sucesso, que é o que você faz.
E eu desejo uma ótima semana, bons negócios a todos. Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Segunda-feira, às 8 horas da noite, estaremos juntos. Uma boa semana a todos. Boa semana.